Bom dia a todos, senhoras e senhores vereadores, senhoras e senhores que nos acompanham pela TV Câmara, que nos assistem aqui no plenário. Em primeiro lugar, quero agora sim aproveitar minha fala, agradecer ao vereador Marcola, presidente da Comissão da Saúde, vereador Ornel também pelo apoio da nossa proposição, que não é novidade, já está acontecendo em algumas cidades, e eu acredito que poderemos fazer aqui em Pelotas também, se não no todo, mas pelo menos em parte, porque não é tão simples assim, é um processo complexo, nosso sistema de saúde pública tem muitas deficiências, e tem questões que não dependem só da gestão municipal, tem questões que são problemas no Brasil inteiro, como é o caso dos especialistas em urologia, que não existem médicos, ou são poucos médicos no Brasil que estão dispostos a trabalhar na especialização de urologia pelo SUS. Enfim, são problemas que nós temos que enfrentar, e a ideia é que esse mutirão possa fazer um levantamento da demanda aqui em Pelotas e encaminhar possíveis soluções de contratações emergenciais no sentido de zerar o déficit, vereador Éder, e amenizar, pelo menos, o sofrimento de milhares de pessoas que estão esperando meses, às vezes até anos, uma consulta ou um exame clínico. Então, essa é a ideia, não é novidade, nós só estamos pedindo que se caminhe nesse sentido de resolver o mais breve possível essa situação. Na verdade, subo à tribuna hoje para falar rapidamente sobre o assunto trazido pela vereadora Fernanda aqui, da reunião ontem com a prefeita Paula. Eu entendo aqui toda a reivindicação, a preocupação da vereadora Fernanda a favor dos servidores, o que é legítimo, e que eu também me alio, também sou a favor da complementação, também sou a favor de melhorar o salário dos servidores, acho que ganham um pouco. Só que a prefeita não tem só isso para resolver. A prefeita, ela tem uma responsabilidade muito maior. A prefeita tem que garantir o equilíbrio fiscal do município. Nós hoje temos a condição que temos, infelizmente, a gente fala se vangloriando quando deveria ser o normal, mas se a gente olhar o resto do país, a maioria dos municípios e vários estados, onde o salário é parcelado, onde não se paga fornecedores, Pelotas ainda conserva um equilíbrio fiscal, por causa da responsabilidade dos últimos gestores, que conseguem manter pelo menos, e até discutir database, e quem sabe dar um aumento de acordo com a inflação, não sei, isso eu estou dizendo por minha conta, não sei se isso vai acontecer, tomara que aconteça, no mínimo. Né? Porque nós temos responsabilidade fiscal e financeira. E não é só o impacto que esses aumentos podem trazer. O impacto, por exemplo, do aumento, que a vereadora Fernanda fala, são só R$200. Sim, mas são 300 e tantos servidores. Por exemplo, no caso dos agentes, o impacto, não sei se a senhora sabe, o impacto anual desse complemento dos agentes é R$700 mil. A questão do piso dos professores, eu acredito que não tenha nenhum, já falei isso aqui, nenhum prefeito ou nenhum gestor que não queira pagar o piso dos professores, todo mundo quer. A questão não é querer, a questão é poder, do ponto de vista da responsabilidade fiscal e financeira. Além do impacto financeiro que esses aumentos trazem nas contas, e volto a dizer, poderia se dar o aumento, não, vamos aumentar, vamos atender todas as reivindicações, e depois não conseguir pagar, porque não vai ter dinheiro. E daí é o que eu quero dizer, uma coisa é o impacto que aquele aumento, aquele complemento traz. Além disso, tem que ver a questão da receita. Porque eu volto a dizer o que eu já disse várias vezes nessa tribuna.
Dos impostos que nós pagamos, 65% é arrecadado pelo governo federal, 20% pelo governo estadual e apenas 15% pelo governo municipal. A parte que vem do governo federal, que na maior parte é FPM, Fundo de Participação dos Municípios, que é composto pelo Imposto de Renda e pelo Imposto de Produtos Industrializados, o IPI, e a parte que vem do governo federal, do governo estadual, perdão, que é o repasse de ICMS, quando a gente faz o orçamento, que é aprovado nessa casa de um ano para o outro, ele é feito, a parte da receita do orçamento é feito como uma previsão, que é dada pelo próprio governo do Estado, no caso do recolhimento de ICMS, e pelo próprio governo federal, no caso do Fundo de Participação dos Municípios. E essa previsão, nem sempre, ou melhor, quase sempre, principalmente atualmente, ela não se confirma. E nos últimos anos, principalmente ano passado e agora, essa previsão tem sido bem a realidade, a receita que tem vindo para o município tem sido bem abaixo da previsão orçamentária em termos de receita feita no ano anterior. Então, além de termos, olha só, a conta que está nas mãos da prefeita para fazer. Ela não tem só a preocupação que a senhora tem, que é só com os servidores, ela tem uma preocupação com toda a prefeitura. Tá? Eu também tenho preocupação em melhorar a condição dos servidores, mas só que não é só isso, é muito maior do que isso. Além de equalizar o impacto dos aumentos, que são legítimos, tem que resolver a questão de que a receita está caindo. Como é que faz essa conta? É que nem na casa da gente. A gente não pode gastar mais do que a gente ganha, sob pena da gente se endividar e em seguidinha está sem dinheiro. Daí a gente vai lá, pega dinheiro no consignado, vai pagando por mês, daqui a pouco a gente não recebe salário, porque tudo que a gente recebe a gente está pagando de dívida. Então, a gente tem que ter responsabilidade. Eu entendo, e é legítimo que venham reivindicar, que a senhora venha aqui defender, que bom que a senhora está fazendo esse papel. Só que eu preciso fazer o contraponto aqui, do ponto de vista da gestão, tá? Porque não é só isso, tem um todo. Né? Nós temos 92 escolas, nós temos 51 postos de saúde, nós temos uma estrutura grande para custear. E graças a Deus, tá? Ainda bem, por responsabilidade dos gestores, temos problemas, temos defeitos, não somos perfeitos, somos seres humanos. Mas a responsabilidade dos últimos gestores, tá? Isso é inegável, porque Pelotas hoje apresenta diferença em relação a outros municípios, em relação a outros estados. O próprio estado nosso, o estado do Rio Grande do Sul. Nós estamos pagando em dia, a previsão é de que continuemos pagando em dia, é obrigação, mas não é a realidade. Não é a realidade. Agora, se começar a conceder os aumentos, que eu volto a dizer, no mérito eu também acho que é procedente, só que não é essa a questão. Sem ter responsabilidade, sem observar e planejar financeiramente e saber que eu vou conceder o aumento hoje e que eu vou conseguir pagar esse aumento amanhã, não adianta, porque daí nós vamos cair na mesma situação que está o estado do Rio Grande do Sul, de insolvência, não tem dinheiro para pagar nem salário dos servidores. E isso aqui em Pelotas, se depender de nós, não vai acontecer. Então, eu quero dizer que no caso que foi discutido ontem em reunião com a prefeita, dos agentes comunitários, a prefeita reafirmou que vai pagar o complemento, tá? Apenas ela disse o seguinte, olha, eu vou esperar a discussão da database, que são 13 pontos, inclusive um desses 13 pontos é a questão desse complemento dos agentes, e esses 13 pontos vão me trazer um impacto X financeiro para o orçamento. Então, para decidir quando eu vou poder começar a pagar esse complemento, eu preciso saber qual é o impacto financeiro que eu vou ter. É a mesma coisa, eu quero comprar um carro.
eu vou ter que ver, eu tenho dinheiro para comprar esse carro à vista? Não, não tenho, então eu vou ter que parcelar. A partir de quando? De qual mês eu vou poder pagar? Então, a questão que ficou bem clara ontem, né, é essa. Ela reafirmou que vai pagar, que se poderia, começaria a pagar agora, já no mês que vem, só que ela vai aguardar a avaliação do todo, de toda a discussão da database, para poder dizer, olha, vou começar a pagar em junho, ou em julho, ou em setembro, não sei. Se eu soubesse, ela já teria dito ontem quando iria começar a pagar. Então, só para esclarecer, porque às vezes é bom, né? Eu também gosto de vir aqui e fazer discurso, só que é preciso que se olhe o todo, é preciso que se olhe o lado de quem está na gestão pública e é responsável, além do pagamento de fornecedores, de servidores, da estrutura, por toda a gestão. Manutenção, como eu disse, das escolas, dos postos de saúde, enfim, é muito maior do que isso. Sem contar que, né, e já vou concluir, essas questões, quando se fala do piso, por que não paga o piso, né, é uma discussão que eu até gostaria de fazer num outro momento, infindável. Porque quando se fala, não, é só um X de complementação, não. Só que sempre que tem esse X, na verdade, tu tem que multiplicar pelo número de servidores, e em se tratando de piso, de salário básico, isso tem reflexo em todas as outras parcelas que os servidores recebem. Né? Então, há que se ter muita cautela, há que se ter responsabilidade, porque é o que eu digo, seria fácil vir aqui dar discurso e dizer, ou até a própria prefeita dizer, não, vou conceder o aumento, vou dar todos os benefícios que estão sendo solicitados, e depois não ter como pagar por falta de dinheiro, por falta de fluxo financeiro, como está acontecendo no governo do Estado. Isso nós não vamos fazer, porque nós temos responsabilidade fiscal.